Volta, a gente muda de assunto um pouquinho. Falamos hoje sobre gripe aviária, a gente abriu nosso programa falando sobre gripe aviária e viemos falando sempre, desde a semana passada, a importância do mercado e do comércio para o agronegócio brasileiro. Hoje eu estou aqui no estúdio com a Flávia Said, nossa repórter de economia aqui do Portal Metrópolis. Mostra a Flávia para a gente, produção. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Neila, boa tarde a todo mundo. Flávia que chamou Pedro Lupion, o deputado que é o presidente da FPA, e vai falar com a gente hoje, certamente também sobre esse assunto, né, Flávia? Exatamente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, obrigado para vocês aí pelo convite, obrigado pelo espaço para a gente poder falar desse tema que é tão preocupante, tão importante para o Brasil. Passo a bola para você, Flávia, fica à vontade, deputado, pode começar. Então, por favor, eu queria ouvir aí do senhor, né, um balanço do que está acontecendo. As importações, a gente sabe que da carne de frango brasileira estão suspensas por vários países. O senhor tem alguma previsão, alguma expectativa, né, talvez, de quando que essas exportações poderão ser retomadas? Como que o senhor está avaliando aí esses prazos? Vamos lá. Bom, primeiro, é importante ressaltar que até agora um caso positivo apenas, tá? Apenas essa granja lá de Montenegro, uma granja comercial da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, já toda trabalhada, higienizada e toda isolada, ou seja, não há repercussão de outros casos no entorno, como também os outros casos em análise, Tocantins, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina, praticamente descartado. Santa Catarina ainda dependendo de análise, mas ao que parece, pelas últimas informações, não deve ser também, esperamos que não seja. O que acontece? Protocolos internacionais, esses protocolos são seguidos à risca pela defesa agropecuária brasileira, são protocolos internacionais, de tratados internacionais, que devem ser seguidos exatamente como eles são previstos, né? Então, há o isolamento da área, esse isolamento da área requer um tempo de desinfecção e higienização de todas as granjas do entorno. A defesa agropecuária do Ministério da Agricultura e do Estado do Rio Grande do Sul já fizeram isso em boa parte do território, e a partir da higienização e da desinfecção da última granja, começa a contar os 28 dias, que a gente não pode ter nenhum outro caso ativo, ou seja, precisa ter a garantia desses 28 dias sem nenhum outro caso, para que a gente possa ter o início da liberação dos mercados da importação. Existem características específicas conforme o acordo comercial que é feito com cada um dos países. Por exemplo, a China fechou o Brasil todo, mas nós tratamos e trabalhamos muito uma regionalização na China, e isso é possível que, a partir dos 28 dias, a China mantenha a regionalização do isolamento apenas para o Rio Grande do Sul. O Japão já é assim, ou seja, o Japão só não está comprando daqueles municípios ali do entorno e daquela região ali do Rio Grande do Sul. Outros países têm o isolamento total do Brasil, outros o fechamento total do estado e alguns apenas na área de abrangência de 10 quilômetros do entorno. Então, cada um tem a sua característica, os números hoje têm sido positivos para nós, e eu quero deixar uma coisa muito clara e deixar extremamente transparente aqui para a população brasileira ouvir. Nós convivemos, aliás, os nossos grandes concorrentes no mercado de carne de frango, no caso dos Estados Unidos, que é o maior vendedor do mundo, nós somos o terceiro, convive com gripe aviária, com influenza aviária há mais de 20 anos. Né? A União Europeia, por exemplo, está com caso ativo agora, há meses já, na Polônia. Nós estamos sem casos ativos e nós conseguimos agora segurar até agora, mesmo tendo uma infecção grande no Uruguai há 2 anos atrás, nós conseguimos, através do trabalho de organização dos nossos produtores, das entidades e até do governo, conseguimos evitar que esse caso chegasse no Brasil. Infelizmente aconteceu, aves migratórias, muito provavelmente, e agora nós estamos com um caso ativo. Isso significa o quê? Que dos 40% de proteína de frango exportada pelo Brasil, 40% vendido no mundo sai do Brasil, ou seja, do total de consumo no mundo, 40% sai do Brasil. O que está afetado agora não chega a 17% disso. Então, a gente precisa ter muita clareza de que as coisas continuam, o mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo e nossos produtos continuam sendo vendidos. O que é importante deixar claro para a população é que não há risco de contágio com humanos, não há problema nenhum de consumir ovos, nem de consumir carne de frango, e é necessário que o faça e que a gente consiga compensar qualquer tipo de prejuízo com a diminuição de vendas internacionais. Mas espero que nos próximos 28, 30 dias a gente consiga ter liberações de mercados importantes.
forma afetou a reputação do Brasil no comércio mundial ou realmente acabou sendo indiferente, né? Dado até que o Brasil ficou muitos anos sem registrar nenhum caso da gripe aviária, ao contrário dos outros países. Veja, o Brasil é reconhecido já há muitos anos como a melhor defesa agropecuária do mundo, né? Os critérios que nós utilizamos de defesa sanitária e de prevenção de qualquer tipo de infecção são muito fortes. Esses critérios são mais restritivos, inclusive, que boa parte do mundo e é reconhecido pela OIE, pela Organização Internacional de Epizootiases, que é responsável por tudo isso. Então, a nossa reputação continua em alta, continua boa. Nós temos mercados enormes aí que continuam compreendendo qual é a situação dessa situação pontual, e eu não tenho dúvida e espero que a gente vai continuar com essa reputação por muito tempo, até porque deve ser uma questão específica de Montenegro, dessa granja especificamente, o que tinha de produtos dessa granja. E vamos lembrar, não era uma granja de consumo humano, era uma granja de ovos galados, ou seja, ovos férteis para reprodução, ou seja, não tem consumo humano nessa granja. Todos os produtos que saíram desse local já foram destruídos e espero que a gente consiga conter tudo isso o mais rápido possível. Elogiou aí agora a área técnica, né, inclusive, né, do governo, o do MAPA, a FPA também fez um elogio à competência, né, da área de defesa sanitária. Eu queria entender também como que o senhor avalia a condução política, né, desse processo, dessa crise, desse caso. O senhor acha que ali o ministro Carlos Fávaro tem dialogado bem com os produtores, né, no comércio internacional? Como que o senhor tem visto aí toda essa articulação? Vamos lá, primeiro que essa é uma crise que não tem que ter política no meio, né? É uma crise sanitária que a gente precisa resolver com os nossos técnicos e com os critérios de solução desses problemas, critérios sanitários. Isso está sendo muito bem conduzido pelo secretário Goulart, do Ministério da Agricultura, que é da área, conhece muito bem, assim como a sua equipe é extremamente capacitada, né? Cleverson, ele e tantos outros que estão ali trabalhando, e que tem conseguido resolver esse problema. É importante ressaltar que as defesas agropecuárias dos estados têm um papel extremamente crucial nisso e protagonista nesse sentido. Tem que haver um elogio importante para a defesa agropecuária do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina e do Paraná, que trabalham em conjunto muito forte. No meu caso aqui, eu quero render elogios à ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, que é o estado que produz a maior quantidade do frango exportado. Praticamente 40% do frango exportado pelo Brasil é do meu estado, do estado do Paraná, e a gente está conseguindo tomar todas essas medidas. A questão política é a questão de manter a imagem positiva do nosso comércio internacional. Isso tem sido muito bem feito, né? Não é momento de crítica política, não é momento de qualquer tipo de antagonismo nas questões ideológicas, a ponto de que ontem nós convidamos o ministro da Agricultura para estar na FPA, uma frente parlamentar que tem maioria de oposição, mas que reconhece e tem maturidade suficiente para, nesse momento, unir esforços com o Executivo, com o governo, para vencer essa crise. Com relação à transparência, né, das informações, desse processo todo de comunicação também à população, o senhor acha que tem alguma informação falsa, as fake news circulando, algo que esteja atrapalhando esse processo, né? O senhor mencionou, por exemplo, que a população não precisa ter preocupação aqui em âmbito doméstico, né, com o consumo da carne de frango também, dos ovos. Mas o senhor acha que tem algum ruído aí de comunicação interferindo, atrapalhando? Veja, as redes sociais permitem que qualquer um fale qualquer coisa, né? Então a gente tem que estar preparado com as vacinas. O que eu digo da importância da população ter a noção clara de que não há risco para a saúde humana é para deixar claro e já deixar uma vacina para qualquer tipo de fake news que apareça por aí. A comunicação feita nesses atos é uma comunicação institucional que tem que deixar claro para a população e para os mercados que compram os nossos produtos e que realmente tivemos esse problema, estamos convivendo com ele, estamos solucionando. Isso é obrigação de qualquer governo, independente de quem é que esteja lá. Então, a gente precisa criar as vacinas para que as fake news não circulem por aí e que a gente consiga deixar muito claro que o consumo de carne de frango, o consumo de ovos é extremamente seguro, tranquilo, e que a gente vai continuar. Vamos dar um exemplo. O preço do ovo estava tão caro ultimamente porque os Estados Unidos teve gripe aviária e lá teve um desabastecimento de ovos porque realmente tiveram que abater muitos frangos. Se eu não me engano, vamos falar dos números aí, os Estados Unidos teve que abater não sei quantos milhões de cabeças de frango, nós não chegamos a 200 mil cabeças. Então, é algo que, sem dúvida, é uma questão de
de conseguir pesar exatamente qual é a realidade de cada um e deixar muito claro para a população a sanidade dos nossos produtos. Questão do preço que o senhor mencionou agora, né? Alguns especialistas, economistas têm dito que provavelmente vai haver uma queda mais marginal aí dos preços do frango por conta desse aumento, né, dessa oferta aqui no mercado nacional. A FPA, a bancada, tem acompanhado isso, essa questão dos preços, impacto na inflação, como que o senhor tem visto isso? Vamos lá, uma questão mercadológica, né? Obviamente, quando se tem mais oferta e a demanda se mantém, os preços caem. Mas a gente não pode cravar isso. Por exemplo, na questão das exportações para a China, que é o mercado que a gente mais exporta, boa parte das exportações são pés de frango, né? Pé de frango não é consumido pelo brasileiro, ou é consumido em baixíssimo número. O que acontece aqui? O frigorífico vai ter que parar de exportar para a China, vai ter que mandar para a graxaria. A graxaria paga muito menos. Para ele não ter o prejuízo, ele vai ter que subir o preço. Então, pode ser que a gente não tenha impacto direto na gôndola de redução de preço, até por uma autorregulação do mercado dos produtos que estarão disponíveis, como tem frigoríficos, por exemplo, que são especializados em frango halal, que vão para o Oriente Médio, para a população islâmica, e que não são consumidos no Brasil, são frangos menores, pequenos. Você tem que entender que o ciclo do frango é muito rápido, são 42 dias, da hora que ele chega na granja até a hora que ele sai para o consumo. Então, isso pode ter um efeito prático muito curto, com um espaço de tempo muito curto, e que não dê tempo de ter impacto direto para o consumidor final. Mas é óbvio que se há mais oferta, a tendência é que haja melhores preços. Lembrando que os ovos que foram destruídos dessa granja não são ovos de consumo, são ovos galados, são ovos férteis, né? Que eram feitos para a reprodução de frangos. Então, realmente não deve ter um impacto claro na população. Não tem impacto no frango, mas talvez tenha algum impacto não tem impacto nos ovos, mas talvez no frango. É isso? Pode ser. Depende de onde vai ser o escoamento desses produtos que originalmente seriam vendidos para outros países. Certo. E deputado, Qual o tempo dirá? Tá certo. Aproveitando aqui a presença do senhor aqui conosco, né, uma última pergunta, aí eu queria pedir para o senhor comentar um pouco aí o avanço desse projeto do licenciamento ambiental, né, lá no Senado, como que o senhor tem avaliado isso, como que reduz a burocracia ao mesmo tempo em que se garante a preservação do meio ambiente, como que tem sido tocado aí esse projeto? Veja, esse projeto não é um projeto de um setor, não é um projeto do setor agropecuário. Nós, como Frente Parlamentar, apoiamos ele porque entendemos que ele é extremamente necessário para a gente vencer gargalos estruturantes do país. Né? Não é possível a gente estar há 20 anos tentando licenciar uma ferrovia, uma rodovia, um porto, um aeroporto, uma hidrovia, por exemplo, e não conseguir por burocracia ambiental. Né? Isso não é em detrimento de qualquer tipo de preservação, em detrimento de qualquer tipo de cuidado com o ambiente, mas pelo contrário, que a gente tenha celeridade nos processos e possa vencer as burocracias. Né? Essas burocracias que travam, infelizmente, o desenvolvimento do Brasil. Nós não temos escoamento decente de safra, nós estamos pagando praticamente o dobro do preço de frete que nós pagávamos no ano passado, e isso tudo devido a gargalos que nós temos, desde a armazenagem até o licenciamento simples de um projeto de irrigação, por exemplo. Então, indústrias poderiam estar implantadas, desenvolvimentos logísticos grandes que poderiam ter empreendimentos novos vindo para o Brasil, ficam travados por causa de burocracia que, infelizmente, trava os nossos governos, essa grande máquina que é pesada e difícil do Estado. Então, a gente quer celeridade, a gente quer transparência, a gente quer facilitar os processos, e não nós, né? Não só o setor produtivo, mas a indústria, o comércio e o desenvolvimento do Brasil precisa disso. E já tem um acordo ali, ontem mesmo o ministro Carlos Fávaro, né, nessa reunião com os integrantes da FPA, ele fez um elogio, mas já tem um acordo do governo no sentido da sanção, de evitar os vetos, como que está sendo aí essa articulação? A gente sabe que tem também alguma resistência, né, por parte do Ministério do Meio Ambiente, como que tem sido essa conversa? Nós temos trabalhado muito na maioria do Senado, tivemos aprovação célere na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Agricultura, apoiados, né, pelo trabalho da senadora Tereza Cristina, que é a relatora. Vai ao plenário do Senado hoje, estamos trabalhando para ter maioria lá para aprovar esse projeto, lembrando que ele já passou pela Câmara, né, ele já teve o primeiro turno na Câmara, o relator aqui foi o deputado Kim Kataguiri, e ele volta para a Câmara dos Deputados na próxima semana, muito provavelmente, sendo aprovado hoje no Senado, para que a gente tenha celeridade também no processo aqui. Eu não vejo como qualquer tipo de discurso
retrógrado de tamanho e força de Estado possa atrapalhar um projeto que está visando o desenvolvimento do país. Então, a gente precisa conseguir vencer esses gargalos, esses entraves que nós temos na legislação, e essa legislação é algo novo que possibilita os estados e os municípios participarem mais desse licenciamento, possibilita a gente desburocratizar e vencer prazos importantes nesses processos de licenciamento, e, sem dúvida, a gente vai aprová-lo também na Câmara com o apoio da FPA. E os vetos não são esperados? Sempre, né? O governo, infelizmente, tem o hábito de combinar os acordos e não cumpri-los. Então, a gente, obviamente, espera vetos e, vindo vetos, faremos, como sempre, os derrubaremos. Tá certo. Então, a gente conversou hoje aqui com o deputado Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Agradeço muito, deputado, a sua presença aqui conosco ao vivo. Neila, passo de volta aí para você. Obrigada, deputado. Muito boa tarde. Portas sempre abertas aqui no Metrópolis para o senhor.